Fala, trader! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo sobre o mercado financeiro. Como eu te falei no vídeo de ontem, eu estou fazendo essa análise. Eu acho que é muito importante fazer essa análise no final de semana para a gente pensar em possibilidades de negociação para a semana seguinte. Essa análise, esse mapeamento, né, semanal, nos ajuda a ter uma direção onde nós conseguimos pensar o mercado de forma desligada das emoções, tá? E a partir daí a gente consegue ter mais clareza na hora de operar. Espero que você esteja gostando de tudo que eu estou fazendo aqui nesse canal. Estamos já na metade do ano. Durante esse ano de 2025, eu me propus em fazer um vídeo por dia. Hoje, dia 29 de junho, estamos quase na metade desse desafio e estou gostando, tá legal, tá? Tá bem interessante mesmo. Eu tenho visto muitas pessoas que estão aprendendo, se desenvolvendo no mercado. A parte psicológica é muito importante. E a mentalidade, a expectativa tem que estar muito ajustada para aquilo que a gente quer fazer, tá? Então, se inscreve no canal e vamos para a tela. Quero falar de alguns ativos envolvendo dólar americano no dia de hoje. Bom, primeiro que eu quero falar com você, de todos os ativos aqui, é o euro-dólar. Euro-dólar, euro-USD. É o seguinte, eu desenvolvi esse indicador, chama zona extrema, tá? Esse indicador aqui é o indicador da zona extrema. O que ele mostra para mim? Ele me ajuda a entender quando que o mercado se deslocou uma quantidade que tende a abrir espaço para uma retração mais forte, certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui com você. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos colocar aqui um pouquinho. A gente vai conseguir ver o indicador da zona extrema. Eventualmente eu mostro esse indicador, mas quando o mercado toca na zona extrema, ele tende a fazer uma retração. Tá? Pode ser que não seja imediato, mas ele tende a fazer. Tocou na zona extrema, retração. Tocou na zona extrema, está um pouco lateralizado. Né? Mas em boa parte dos casos, quando o mercado toca na zona extrema, tocou na zona extrema, subiu. Tocou na zona extrema de alta, caiu. Aquele praticamente tocou na zona extrema e caiu. Então, quando ele toca na zona extrema, geralmente a gente consegue observar um movimento de retração, tá? E agora o euro USD, ele está na zona extrema, de alta pelo gráfico diário. Isso abre aqui, ó, a última vez que ele tocou na zona extrema foi nessa região, tá? E depois ele fez uma queda importante. Então, euro USD, estando na zona extrema de alta, me abre espaço para pensar em possibilidade de vendas no euro USD ao longo da semana de 30 de junho a 4 de julho, tá? Se nós olharmos pelo gráfico de 4 horas, a gente vai conseguir observar, né, que ele praticamente chegou na zona extrema também. Aqui a zona extrema, passando por aqui, ele praticamente chegou ali na zona extrema. Movimento de alta importante. E se a gente olhar por aqui pelo gráfico de uma hora, a gente consegue, vai ver também ele tocando na zona extrema. Temos uma confluência, então, zona extrema no gráfico de uma hora, 4 horas e diário. E o que vai me dar a possibilidade de venda para a semana de 30 de junho a 4 de julho? O rompimento dessa região de suporte. Então aqui foi região de suporte, suporte e possível rompimento disso aqui pode abrir espaço para mais queda no euro USD. Tá? Aqui resistência, se ele romper essa região de suporte horizontal no gráfico de uma hora, pode abrir espaço para uma retração mais forte, considerando a zona extrema do gráfico diário, do gráfico de 4 horas, do gráfico de uma hora e toda essa exaustão, tá? Então, ao longo da semana é o que eu vou procurar. Outro par que está na mira é o GBP USD, Libra versus dólar, fez um movimento de alta importante, aqui já está acumulando uma alta de quase 14% desde janeiro, mais ou menos. Considerando que estamos exatamente na metade do ano, a gente consegue pensar em possibilidade de uma retração um pouco mais forte, dado todo esse movimento. Por enquanto, o que nós temos aqui? O mercado subiu, chegou próximo da zona extrema, mas não chegou a tocar ainda. Pelo gráfico de 4 horas, conseguimos ver uma tendência envelhecida pelo indicador Trend Cycle. Só um detalhe importante, indicadores servem para indicar, eles não servem para operar. Os indicadores aqui, eles servem para mostrar alguma coisa. Tá? E a decisão final vai estar no seu plano de trading, de acordo com a sua estratégia, de acordo com você, aquilo que você identifica. Não é porque o indicador tocou na zona extrema que você vai necessariamente vender. Ou que ele chegou na fase 4 de alta, como ele está aqui, que você vai vender, porque, enfim,
Mas ele mostra uma situação onde pode existir um movimento mais favorável ou propício para uma queda ou uma alta. E é exatamente assim que a gente deve interpretar. Então, no caso do GBP/USD, eu gosto de ver esse movimento e, mais especificamente, o gráfico de uma hora, ele também tocou na zona extrema aqui. Isso abre questionamento, né? Abre possibilidade de uma retração um pouco mais forte do GBP/USD, especialmente se ele romper esse ponto, que foi um ponto de referência para essa semana que passou. Então, aqui, se ele romper para baixo desse ponto, pode abrir espaço para mais queda no GBP/USD. E se a gente olhar um período menor, conseguimos ver como ele está, tocou agora recentemente. Aqui, ó, esse ponto foi suporte, aqui pode funcionar como resistência. Então, olhando bem para um movimento mais pequeno, mais micro do mercado, a gente consegue pensar em possibilidade de uma queda um pouco mais forte. Também temos Bitcoin. Vamos dar uma olhada no Bitcoin. A gente consegue observar como ele está próximo da máxima histórica, né? Essa aqui é uma região de resistência bem marcada. Aqui foi resistência. Aqui também resistência. O que está acontecendo agora? Temos estrutura de alta. Se a gente olhar por esse movimento, a retração, nós temos uma estrutura predominante de alta. A bandeirinha. Tá? Porém, também tem a região de resistência. O que abre a ideia da contradição. Cara, tem um padrão de possível continuação do movimento de alta, porém, exatamente aqui, está passando uma resistência. É o que está acontecendo aqui no Bitcoin. Tá? Para essa semana, olha, considerando que ele está tão próximo da resistência, de duas uma. Ou eu vou procurar, né, por possibilidades de venda, tá? Ou eu não faço nada. Mas e comprar? Bom, para comprar, aí eu particularmente considero que ele teria que fazer rompimento, e aí voltar para testar, e aqui sim, aí pensar em possível compra. Essa estrutura aqui é estrutura importante para pensar em possível compra no Bitcoin. Comprar agora, antes dele romper a resistência, não acho que seja muito saudável, tá? Enfim, saudável não, né? Não é o termo, mas não faz sentido para mim, tá bom? E por último, desse nosso vídeo, o ouro, que ele mostrou topo triplo aqui no gráfico diário, bem marcado. Também na zona extrema, o ouro, é claro, diante de tanta incerteza no mundo, ele se valorizou bastante porque é visto como um ativo de proteção de capital, de refúgio. Então, topo triplo ali nesta região. Temos essa linha de tendência de baixa que ele está testando agora pelo gráfico diário e que vai aparecer no gráfico de 4 horas. Eu quero ver como ele vai reagir a essa linha de tendência de alta ao longo dessa semana. Talvez ele faça uma retração aqui para juntar força e cair mais, tá? Mas eu pensaria em possibilidade de venda apenas caso ele fizesse rompimento desse ponto, retração para cá, e aí esse ponto de rompimento, vamos colocar aqui uma linha horizontal, mais ou menos aqui. Então, mais ou menos isso aqui, rompimento desse ponto, retração, e a partir daqui pensar em possível venda, continuação do movimento de baixa do ouro, tá? Então é isso que eu vejo principalmente. E compra, daria para comprar? Cara, nesse momento eu particularmente ficaria um pouco receoso de compras no ouro por causa que ele está muito próximo da máxima. Eu não gosto de comprar na máxima. Para mim, requisito de compra é que imediatamente antes da minha compra exista um movimento recente de baixa. Tá? Isso é o que me dá a ideia de talvez uma possível compra. No caso do ouro especificamente, a gente consegue ver como ele precisaria romper essa estrutura e voltar a testar de baixo para cima. Aqui possível venda. E a compra até teria espaço, né? Se fosse pensar em uma compra a partir daqui, ele teria espaço para subir lá. Tá? Mas eu vejo que está muito esticado já esse movimento e aí eu prefiro ficar de fora. E é uma coisa importante a gente pensar que é o seguinte: você, a gente não tem que ter opinião sobre tudo. Pode, cara, se resguardar, falar, mano, eu tô olhando para isso e não vejo muita clareza. Então apenas fico de fora e tá tudo bem, tá bom? Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, nós temos a nossa live aqui no canal para falar de mercado financeiro. Live de trading ao vivo e análise de mercado aqui a partir das 8 horas e você está convidado para participar comigo, beleza? Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e te vejo amanhã nessa live. Venha, traga dúvidas, perguntas, comentários, será um prazer poder interagir com você e poder compartilhar um pouco de conhecimento, responder as suas dúvidas. Um forte abraço, a gente se vê amanhã na nossa live às 8 horas. Fica com Deus e até mais.